Tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais uma aula de História do Maranhão. Hoje você vai entender as causas que geraram as invasões holandesas e as consequências. Por que a Holanda decidiu invadir o Maranhão? Quer saber? Então fica até o final, se inscreve no canal, deixa um like, assina as notificações, compartilha para o máximo de pessoas e vamos ao que interessa, começando com a epígrafe do Buda que diz: tudo que somos é resultado do que pensamos. Vamos à nossa aula. Os holandeses, eles entram no Maranhão por volta de 1641 e acabam sendo expulsos em 1644, ou seja, vão ter um período muito curto no Maranhão. Primeiro ponto, a invasão holandesa está ligada à economia açucareira. É bom salientar que a Holanda transportava e distribuía e refinava o açúcar do Brasil. A única coisa que a Holanda não sabia fazer era produzir açúcar. Segundo ponto, a Holanda era o maior centro financeiro do planeta. Amsterdã era uma referência. No entanto, a Holanda era só uma colônia da Espanha. Chega um determinado momento que é bom também salientar que havia até uma própria divergência religiosa, porque os espanhóis eram católicos, cristãos católicos, e os holandeses eram flamengas, calvinistas protestantes, uma ideia de que o trabalho e lucro eram abençoados por Deus. Isso acabou servindo de discurso para ser a religião que vai consolidar o capitalismo. E um ponto importante: chega um determinado momento que a Holanda decide romper com a Espanha. E aí é travada uma série de embates, atritos, acordos. Chega um momento que a Espanha decreta o embargo espanhol, proibindo a Europa de praticar comércio com a Holanda. Qual é o problema disso? Simples. Lembra? A Holanda transportava e distribuía o açúcar que era produzido no Brasil, sendo que o Brasil era colônia de Portugal, pacto colonial. Então, naquele momento, Portugal tinha uma relação econômica com a Holanda. Com esse embargo, teria que romper esse acordo. Isso prejudicava sensivelmente os interesses econômicos dos holandeses. Então a Holanda decide tomar uma postura. Após assinar também alguns acordos, ela quebra esses acordos e decide criar duas companhias: a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. Aqui nos interessa a Companhia das Índias Ocidentais. Com a Companhia das Índias Ocidentais, eles decidem se apoderar, invadir os maiores produtores de açúcar do Brasil. E aí decidem invadir a Bahia e Pernambuco. E é bom lembrar que eles percorrem o litoral da Bahia, mas não entram no interior, não se apoderam do interior. Depois eles entram em Pernambuco, no litoral, e se apoderam do interior. Aí se instala o governo de João Maurício de Nassau, a WC, e a partir dessas questões nós vamos ter também, posteriormente, em novembro de 1641, a invasão ao Maranhão. Uma esquadra comandada por 2.000 homens, conduzidas por João Cornelis. Eles desembarcam no porto de Nossa Senhora do Desterro, hoje Portinho. Os holandeses, quando eles chegam na cidade de São Luís, eles vão gerar pânicos, eles saqueiam a cidade, profanam igrejas e, o principal, obrigam a população a prestar juramento público ao governo e à bandeira holandesa. Existe até um caso de um cara chamado Pedro Dessaes que não aceita jurar fidelidade à Holanda porque ele disse que já tinha decretado isso a Portugal. E por causa desse ato de bravura, acabou recebendo o perdão holandês. Olha que ponto importante. Mas vamos falar aqui como ocorreu a expulsão dos holandeses. Primeiro ponto: Antônio Muniz Barreiro, ele junta-se com os jesuítas. Ou seja, sob a liderança de Antônio Muniz Barreiros, que era um grande proprietário de terras, ou seja, um senhor de engenho, ele se associa aos padres jesuítas, é bom lembrar, os padres católicos, e se juntam pois se julgavam os seus interesses religiosos ameaçados, porque os padres jesuítas dizia que seus interesses religiosos, a Companhia de Jesus, estava ameaçada por causa dos holandeses, que eram protestantes. Então o Antônio Muniz Barreiro se junta com os padres jesuítas e em 1642 resolvem ocupar 5 engenhos na vila de Itapecuru e
consequentemente acabaram saindo vitoriosos. Acabam seguindo ali para a cidade de São Luís e acampam no Outeiro da Cruz, onde outros patriotas, outras pessoas começam a se juntar ao movimento. No entanto, começa a ser travada uma série de batalhas entre os holandeses contra os colonos, conduzidos por Antônio Muniz Barreiro, e os jesuítas. É bom lembrar que, entrincheirados com seus homens no convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Antônio Muniz Barreiro foi ferido em luta e veio a óbito. Depois o movimento é conduzido por Teixeira de Melo, que vai liderando a revolta. E aí são travadas várias batalhas, nós vamos ter aí emboscadas e tudo, mas em fevereiro de 1644 os holandeses são expulsos do Maranhão. É bom lembrar que esse foi o primeiro movimento no Brasil contra a dominação holandesa. E a iniciativa e a união dos maranhenses serviram de exemplo e estímulos a outros compatriotas que também estavam sob o domínio holandês, ok? Tá aí, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aí um like, se inscreve no canal, assina as notificações e até a próxima. Vence quem se lança.